Hoje temos aqui os dois pesquisadores do NIP, o Paulo Manduca, que é da área de Ciências Sociais, e o Rubens Lamparelli, que é mais da área agrícola. Obrigada pela presença de vocês aqui. E, por favor, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais de vocês. Quer começar, Rubens? Muito obrigado, Bruna. Estamos aqui começando esse NIPcast, que eu acho que é uma iniciativa muito interessante, né? Eu sou engenheiro agrícola e trabalho aqui no NIP já há alguns anos, né? Uns 7, 8 anos. E com essa minha experiência aqui, eu trouxe um pouco daquilo que eu já tinha desenvolvido durante minha vida profissional, que é um pouco de análise espacial daqueles objetos que você tem na superfície da Terra. Então, essa é uma variável que é super importante na hora de você detalhar um pouquinho as relações que você tem, sejam elas do meio ambiente, seja elas da energia, seja elas urbanas e assim por diante, para que você consiga entender o contexto que você está estudando. Então, essa seria, em resumo, aquilo que eu estou trazendo aqui nessa nossa discussão. Maravilha, obrigada, Rubens. Paulo Manduca, por favor. Eu sou doutor pela USP em Sociologia das Relações Internacionais. Eu comecei na Unicamp em 1986, na graduação em Ciências Sociais, e logo em 88 comecei a trabalhar, na verdade, como estagiário de pesquisa, em um centro que havia chamado Núcleo de Estudos Estratégicos. Depois do meu mestrado, eu segui a formação de Relações Internacionais e Estratégia, e quando esse núcleo foi extinto, eu vim para o NIP por causa da conexão de energia com questões estratégicas e internacionais. Questões estratégicas, como é que a gente define estratégia? Originalmente, estratégia tem a ver, é uma linguagem de guerra. Estrategos na Grécia clássica era o sujeito que organizava a cidade, todas as forças da cidade, todos os instrumentos, né, da polis, para combater um inimigo ou para atingir algum objetivo para além das suas fronteiras. Então, para se atingir um objetivo, é preciso organizar e planejar muito bem todos os seus instrumentos. Quando um objetivo é estratégico, a gente diz que é porque ele altera as condições nas quais os atores estão agindo. Então, quem alcança um objetivo estratégico muda de patamar na sua relação de poder com os outros. Bom, foi por isso que eu acabei estudando no meu mestrado as relações do Brasil com a África do Sul. Também acabei lidando um pouco com isso no doutorado, mas tinha mais a ver com as questões de como a política externa do Brasil tentava atingir objetivos estratégicos dentro dos objetivos nacionais, que é de se tornar um país relevante, desenvolvido e relevante no cenário internacional. Bom, e vejo que, assim, está tudo relacionado, né? Ambas as linhas de pesquisa, vamos dizer assim, que está relacionado, né? Você está falando que lida muito com estratégia, agricultura, agronegócio é uma estratégia brasileira, a gente pode dizer assim, né? Que a agricultura do Brasil é responsável por grande parte do PIB do Brasil, né? Do Produto Interno Bruto. Então, assim, tem uma representatividade muito grande nacionalmente, mas também internacionalmente, né? Claro, as exportações brasileiras, se a gente pensasse de um dia para o outro, não haver mais exportações brasileiras de grãos, de carne, de alimentos em geral, o mercado simplesmente ia entrar em crise. Então, você teria aí uma elevação monstro das cotações de commodities, o que ia causar
uma crise em Cascata, né? cascata para todos Colapso. os setores, colapso. Um colapso. Realmente, a posição do Brasil como produtor agrícola e de commodities em geral, além do que o Brasil representa ser estratégico para, digamos assim, para a estabilidade internacional, é estratégico para o Brasil porque é um instrumento do Brasil para atingir os seus objetivos, que são esses, né? De ser um país importante, ter influência e conseguir se beneficiar, digamos assim, desse papel de influência. E isso, na verdade, é um pouco de vocação natural do Brasil. O clima ajuda muito o Brasil ter toda essa diversidade que tem de produção de diferentes commodities, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Brasil é muito privilegiado, né? Não só do clima, né? Ele também é privilegiado em solos. Então ele tem uma variedade enorme de possibilidades, né, de você utilizar com agricultura que outros países não têm. Então nós estamos na zona intertropical, uma parte tropical, uma semitropical, onde você tem possibilidades de crescimento de culturas diferentes. Então não é à toa, como o Manduca acabou de falar, não é à toa que ele tem uma projeção, né, no agronegócio como um todo, mas na agricultura não é uma ou duas culturas, né? São várias, tem o café, tem a laranja, né? Tem a soja, tem o milho, exatamente, o arroz. Então é uma projeção enorme de produtos agrícolas que a gente exporta e tem no mercado interno também, né? Então isso é um ponto muito positivo o Brasil na sua possibilidade de ser um país, né? E você acha, assim, essa questão de mudanças climáticas, por exemplo, tem afetado a parte de agricultura brasileira, os solos, por exemplo? Isso tem alterado as culturas? Já está começando, né? A problemática das mudanças climáticas, elas vão alterar essas culturas de modo diferente, em posições diferentes do Brasil, não é? Então, em alguns lugares ela vai propiciar um tipo de crescimento, em outros menores tipos de crescimento. Então essas mudanças, né, já foram caracterizadas em alguns estudos aqui que nós tivemos, e elas estão relativamente mapeadas de como é que vai ser esses processos de mudanças climáticas num cenário, ou alguns cenários, né, de 1,5 grau para 2, né, e para mais do que isso, para como é que vai funcionar essa agricultura daqui para frente. Então, o Brasil tem isso, ele tem alguma projeção, se baseando nessas mudanças climáticas, podem afetar, por exemplo, o agronegócio brasileiro? Tem, sem dúvida. Então, até um dos centros aqui da Unicamp, que é o CEPAGRE, né, junto com a Embrapa, eles fizeram um estudo bastante aprofundado de como é que essas mudanças climáticas nos diversos cenários vão impactar em algumas culturas, né? Então, o café, por exemplo, que tem a maioria do plantio aqui no sul de Minas, ele estaria um impacto, né, com a mudança com 1 grau a mais, 1,5 grau a mais, com o impacto de não produzir tanto quanto ele produz hoje. Quer dizer, ele teria que migrar para outras regiões. Então, existe essas colocações nesses estudos que mostram como é que a coisa vai mudar. Agora, já que você falou em café, o café é uma cultura muito interessante. Dá até para fazer assim, uma sociologia do café. Porque o café a cultura de café começou no Vale do Paraíba, entre Rio e São Paulo. E conforme aquela região ia, por algum motivo, se esgotando, né, a cultura ela mudava de lugar. Então, a cultura de café no Vale do Paraíba entrou em declínio, né, mas essa região aqui de São Paulo passou a plantar café, e esse café era muito mais produtivo e ganhou um mercado, né? Depois daqui, né, quando essa região, por algum motivo também, ela já não era, ou porque a terra estava muito cara, ou porque havia competição com outras culturas mais
mais rentáveis, ou porque o café caiu muito de preço e não era atrativo, ele acabou migrando para o sul de Minas. E dali do sul de Minas ele ainda migrou para um pouco mais para o norte, né? Para Rondônia hoje, tá, para o Espírito Santo, que é outro, mas agora ele está mais lá em cima mesmo, lá em Rondônia. As coisas que fazem com que o café Fosse mudando de região. Migrando, né? Agora, por que eu estou lembrando disso? Porque quando a gente pensa num tsunami, esse tsunami é uma onda gigantesca que vem muito repentinamente e causa um estrago muito repentino. E aí, né, bom, a gente pode dizer, as pessoas não tiveram tempo de se preparar para aquilo. Né? As mudanças climáticas não são uma tsunami no modelo que a gente conhece. Né? As coisas vão acontecendo de uma forma um pouco lenta, né? Com alguns sobressaltos, alguns eventos climáticos mais rigorosos. E isso faz com que as pessoas tenham uma percepção. Se por um lado as pessoas podem ter, né, como a partir desse estudo, a universidade oferece, né, para a sociedade, para os produtores, os impactos serão esses, vocês têm tempo para se planejar, né? Ou, né, para ver o que vai fazer. Né? Agora, as pessoas no geral, elas não se dão conta porque as coisas são mais lentas e se elas têm que planejar para um futuro médio prazo, né? Né? Isso também acontece na política. Né? São decisões complicadas de se fazer na questão ambiental. Né? Você teria que restaurar florestas, você teria que principalmente restaurar margens de rios. As questões para se combater os efeitos do aquecimento, das mudanças climáticas, digamos assim, né? Implicam em muitos recursos e implicam em tomadas de decisão que são muito difíceis. Tá? Tem que ser estratégicas. Acontece que um político ele pode perder tudo, menos o voto. Né? Então, se ele tiver que tomar uma decisão estratégica, muito difícil de se implementar, mas que precisa ser tomada na gestão dele, né? Mas aquilo não vai ter um efeito imediato, né? Assim, aquilo é para combater a causa de um problema que ainda não está perceptível, a tendência é se jogar isso para frente. É verdade. Então, isso vem acontecendo, pelo menos desde a ECO 92. 30 anos. Nada do que está acontecendo, ou as projeções, nada disso é novo. O que é novo, né? Algumas experiências são novas, mas modelagens, algumas coisas são novas, resultados de desenvolvimento tecnológico, equipamentos e metodologias. Né? Mas o aquecimento, a ideia do aquecimento global, ou a ideia do efeito estufa, por causas antropogênicas, que causa as mudanças climáticas, são coisas dos anos 80. Né? Inclusive, em 1988, há no YouTube um vídeo do Carl Sagan, uma das pessoas mais inteligentes que o mundo teve, que era um astrônomo, mas que, e por isso, entendia dessas questões de mudanças climáticas. Há um vídeo de um depoimento dele ao Congresso norte-americano em que todas essas questões já foram colocadas. Portanto, a falta de ação desde então, né, não é resultante da falta de conhecimento. Da falta de aviso. É resultante dos problemas mesmo que a humanidade tem em lidar com esses
É o postergar, né? Porque o problema não está imediato, né? É um problema que a gente tem o aviso, tem essa. Hoje, ainda mais hoje, que tem projeções, né? Que nem a última projeção, que tem um programa lá, emissões zeros, né? Emissões neutras até 2050. E para chegar nessas zero emissões, agora não é mais suficiente somente produzir o CO2 verde, né? O bio, né? A gente tem que capturar o CO2. Então, assim, agora chegou num momento que já está muito bem avisado que a gente tem que se mexer, né, para conseguir zerar as emissões, não emitir mais e conseguir ficar nesse estágio que a gente está. É mais ou menos isso, né? E aí que salta nos olhos, né? Não, a gente tem que ir atrás dos biocombustíveis, por exemplo, né? Da bioenergia, da energia verde, né? Bom, mas com tudo isso, isso já vem sendo avisado, né? Esse negócio de mudança climática já vem sendo avisado. E agora, e quando tem eventos que não são previsíveis e acontecem, impactam na parte de energia, por exemplo, como é uma guerra? Isso daí não foi avisado, né? A gente está falando, podemos citar agora a guerra da Ucrânia, né? Da Rússia, da Ucrânia, que está impactando muito na parte energética. Como que vocês veem um evento assim que, pelo menos ao meu ver, era uma coisa que parece um retrocesso, né? Quando a gente fala de uma guerra dessas proporções hoje, é uma coisa que não estava lá. Não é que nem assim as mudanças climáticas, como você falou, isso já está lá desde a década de 80, tem avisos que a gente tem que moderar as emissões, enfim. Mas aí aparece uma guerra no meio que impacta toda a parte de energia. Como você enxerga essa questão? A guerra não era previsível, mas o conflito era iminente. E por que ela atinge tão fortemente a questão energética? Por dois motivos. Mas eu vou voltar um pouco lá para os anos 80. Ainda existia a União Soviética. E a União Soviética era um império. A Rússia sempre foi um império. E mesmo depois da queda do czarismo, com a Revolução de 1917, ela continuou sendo imperialista. E, aliás, muito mais imperialista e expansionista do que era durante o período czarista, do período do czar. Aí, durante a existência da União Soviética, essa Rússia pós-revolucionária havia se expandido para a Europa a oeste e para a Ásia Menor e para a Euroásia, e formou um grande império. E chegou até o Mar Báltico. E fora esse império, havia ainda um cordão de isolamento entre os estados capitalistas europeus e o território soviético, que eram os estados controlados por partidos comunistas e que eram controlados, por sua vez, por Moscou. Então, a Hungria, a antiga Tchecoslováquia, a antiga Iugoslávia e a Polônia. Bom, esses países, e havia, claro, a parte oriental da Alemanha, que era comunista. Esses países, eles funcionavam com um cordão de isolamento. Então, as potências ocidentais não estavam exatamente na fronteira com as forças ocidentais, não estavam exatamente nas fronteiras da Rússia. Havia aí um cordão de isolamento onde as coisas, digamos, os conflitos podiam parar ali. Nos anos 80, quando o Império Soviético já era assim muito mais palatável politicamente, ou as relações soviéticas estavam, a Guerra Fria estava mais, digamos assim, se atenuando. Né? Aí a Alemanha se aproximou muito da Rússia e começou a liberar mercado para insumos energéticos russos, petróleo e gás. Daí,
foram sendo construídos uma rede de dutos para trazer esses insumos do território russo para a Europa Ocidental. Bom, isso deu uma sobrevida para o regime soviético, porque era muito recurso entrando por conta do petróleo. Tá? Quando o petróleo teve uma queda vertiginosa de preço no final dos anos 80, aí que colapsou totalmente, porque não havia recursos para sustentar aquele império todo. Né? E aí nós tivemos reações em cascata. A Rússia começou a fazer uma transição política para se aproximar do Ocidente, principalmente do ponto de vista econômico, mas foi atropelada pela movimentação interna da sociedade que queria mais liberdade, então houve uma fragmentação total daquele Império Soviético e os países que tinham sofrido a ingerência russa, como Polônia, República Tcheca, Iugoslávia, todos eles quiseram se afastar imediatamente dos russos. E os países que se tornaram independentes, as três ex-repúblicas bálticas, a Estônia, a Lituânia, e essas foram as primeiras repúblicas a aderirem ao Ocidente e a fazer parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização de defesa. Uhum. E outros países foram querendo se tornar membros da OTAN e, ao mesmo tempo, membros da Comunidade Europeia. Porque ser membro da OTAN significava estar protegido da invasão russa. Uhum. E isso foi isolando... Como os russos sempre foram imperialistas desde sei lá quantos séculos, então todo vizinho da Rússia sabe que os russos vão, em algum dia, querer invadir de novo. Isso é história. Você aprender com a história que se repete. Aí, os russos foram ficando cada vez mais isolados à medida em que mais países saíam da esfera de influência russa e iam para a esfera de influência europeia. Bom, a despeito dos esforços da Alemanha em aproximar a Rússia do Ocidente na tentativa de ocidentalizar a Rússia, o que houve foi a reconstrução da Rússia como potência com a chegada do Putin ao poder. Então, ele conseguiu reorganizar o Estado russo, reorganizar tanto a administração quanto o setor de defesa, e ele conseguiu, com um regime bastante discricionário, controlar toda a sociedade civil e toda a economia. Bom, o que faltava, depois desse processo, era retomar pelo menos parte daquilo que o Império Russo, ou essa visão imperialista russa, acredita que é parte da Rússia. Tá, mas isso, na verdade, quem enxerga é quem está no poder, né? São as autoridades, talvez. Eu não sei se a sociedade russa como um todo enxergue que precisamos ser imperialistas. E por isso que, às vezes, me parece, para muita gente, parece que é um retrocesso, né? Falar em numa guerra por território. Aliás, né? Qual que é o principal motivo da Rússia estar querendo tomar conta da Ucrânia? Né? A Ucrânia é uma coisa estratégica por várias razões. Uma delas é que, assim como o Brasil, a Ucrânia é mega produtora de alimentos. E durante a fase soviética, era justamente a Ucrânia que alimentava a grande Rússia. Porque a Rússia
ela tem uma extensão territorial muito grande, mas de zonas propícias para a agricultura é uma parte muito pequena daquele território. Né? Então, ter o controle sobre a Ucrânia, né, nessa mentalidade imperialista, né, porque os Estados Unidos também são imperialistas em muitos sentidos, mas eles não são imperialistas de ir lá e tomar esse imperialismo expansionista. Não é territorial, né? Então, os Estados Unidos querem o petróleo, por exemplo, da Venezuela? Querem, mas eles não querem invadir a Venezuela para tomar o petróleo. Eles sim, o petróleo. Sim, dá para entender. A Rússia poderia comprar como, mas aí entram outros fatores. Um deles é que, durante o período do Império Soviético, os russos migraram para muitas regiões que hoje são outros países. E depois que esses países se tornaram independentes, eles passaram a ser minorias. Então, minoria dentro da Ucrânia, minoria dentro da Geórgia. Entendeu? Tá. E em alguns lugares eles se sentiram perseguidos. Em outros lugares, eles funcionaram, digamos assim, coordenados pelo governo russo, né, para causar uma instabilidade, para gerar uma invasão russa. Então, isso aconteceu inicialmente, lá nos anos 90 ainda, com 2 pequenos territórios ao sul, ali na Geórgia, na antiga República da Geórgia, em que os russos se disseram perseguidos, e aí o governo russo tomou uma parte desse território, dizendo, olha, tem russos aqui, eles estão sendo perseguidos, então eu vou colocar, eu vou anexar esse território, ou então eu vou manter ali uma unidade política autônoma do país de origem. A invasão, inicialmente, antes ainda da invasão do território ucraniano, mas a tomada da península da Crimeia já foi assim. Então, existe lá um tanto de russos, e eles querem, pelo menos aparece ali uma agitação em que eles querem ser parte da Rússia, e isso daria a justificativa o exército russo ir lá e tomar o território. Por isso, eles declararam recentemente a anexação de parte da Ucrânia, que, segundo a visão deles, é onde há russos e os russos querem fazer parte da Rússia. Se fosse considerar, você falou, né, a Ucrânia é o celeiro, o tanto de bombardeio que está tendo lá, daqui a pouco não vai sobrar terra nenhuma para produzir nada, né? Porque vai nascer só bomba ali, né? E puxando um pouco assim esse assunto com a agricultura, muito se discute qual que é a posição do Brasil, né, para com a Rússia, né? Apoia, não apoia? Não que vai apoiar, claro, né? Mas uma dos motivos a gente precisa do fertilizante, né? Isso eu já ouvi falar muito, né? E, enfim, como que você enxerga isso, Rubens, essa parte de como que a agricultura do Brasil pode ser afetada pelas sanções à Rússia? Então, o Brasil, ele bom, como a gente já sabe, a gente já até discutiu aqui, já andou falando, ele é eminentemente agrícola, tá certo? Porque a produção e a área, né, ocupada pela agricultura é enorme, né? Uma grande parte dos fertilizantes que são utilizados aqui vem da Rússia, né? Então, o que acontece com as sanções impostas à Rússia nesse momento, né? Você tem uma menor exportação de fertilizantes, né? Isso impacta diretamente a nós.
Porque com menor quantidade de fertilizantes que chegam de lá, o mercado não tem mais, né? O que acontece? O preço sobe. E o preço Impacta na subindo economia. impacta no custo do produtor aqui, né? Então, isso está acontecendo agora aqui, né? Nós não temos o fertilizante. Até o nosso governo conseguiu uma negociação com o governo russo para eles mandarem, então não foi tão. O impacto não está sendo grande, mas o mercado está sancionando a Rússia, né? Então, certamente, isso vai estar impactando aqui e você vê nos custos daqui das commodities, dos alimentos aumentando, nem muito. muita função disso, mas também é acreditado a isso. N setor, N fatores. N né? fatores. Mas também isso, eu não sei, eu vejo, é claro que a complexidade é muito maior, né? Mas não poderia ser uma oportunidade da gente focar na nossa produção de fertilizante, eu digo do biofertilizante, por exemplo, né? Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, que eu trabalho muito com a parte de biogás, de produzir o biodigerido. Então a gente trata resíduo agrícola, né? Enfim. E com o biodigerido, que é aquela parte que fica no digestor, que é cheio de nutrientes, será que não seria possível começar a enxergar como uma oportunidade de a gente tentar fazer essa produção verde? Seria um fertilizante verde, né? Eu acho que você frisou, você colocou uma palavra aí muito interessante, que é começar. Tá? Eu acho que a área plantada no Brasil é enorme. Tá? Então, acho que não tem, tirando os Estados Unidos, talvez, não tenha ninguém que tenha uma área agrícola tão grande que nem o Brasil. Tá certo? Então, imagine você, de uma hora para outra, né? Não tem jeito de você falar assim, agora não vamos usar mais o fertilizante, vamos usar uma outra. Não dá. Não tem esse plano. Vamos que nem a discussão que fala, vamos parar de usar fóssil, porque agora a gente uma experiência dessa aconteceu na Tailândia. Agora eu estava escutando outro dia na imprensa, né? O que aconteceu na Tailândia? Um governo recém-possado lá, o que ele fez? Ele falou assim, de hoje para diante nós não vamos ter mais cultura, só vamos ter cultura orgânica. E mudou. Passaram fome. Puxou a chavinha, assim, ligou a chavinha. Isso, ligou a chavinha. Então passaram fome, o governo foi deposto. Então não dá para mudar isso, né? Então certamente é um momento em que a gente consegue já considerar outras possibilidades, justamente quando a gente tiver esses eventos, né? Como foi discutido aqui, são eventos que existem, mas pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça. Então, imprevisíveis. Obrigado. Então, imprevisíveis que você tem que começar a observar isso. Né? Então, é uma maneira, sim, de começar a enxergar sob o ponto de vista mais macro da coisa, né? E já direcionando aqui para isso. Né? Então, eu acho que o Brasil tem todas as condições. Nós temos uma área, nós temos resíduos, né? A gente depende de alguma coisa descentralizada, também isso é possível, porque nós temos área agrícola no Brasil inteiro, né? E aqui acho que não ocorre tanto que nem a Europa sofre muito com isso, né? Aquela questão de competição food versus fuel, né? A composição por terra, né? Onde planta alimento não pode ser um lugar que planta culturas energéticas. Então, aqui a gente tem essa vantagem, né? Por ter essa área tão grande, tão diversificada, porque dá para plantar de tudo, né? Eu acho que é o seguinte, tem um fator aí, que é o uso da terra. Quando você fala em agricultura, o que você pensa, a primeira coisa, é ocupar uma terra. Né? E geralmente uma terra que não tenha nada. Né? Então, quando começa a se discutir isso, sempre se pensa, vamos ocupar uma área nova para plantar. Né? Então, o Brasil tem ferramentas hoje que não precisa fazer isso. Primeiro, nós temos áreas dispostas que não estão sendo utilizadas hoje, que são degradadas. Então, isso é um primeiro fator. Segundo fator, tem algumas ferramentas e algumas tecnologias que é usar intensivamente uma determinada área. Então, nessa mesma área, você pode colocar uma agricultura, um pasto e boi.
tá certo? Que são os sistemas intensivos de utilização da terra. Né? Uma terra flex. Isso, uma terra boa, Flex. uma terra flex. Né? Então, esses caminhos que o Brasil já está trilhando, né? E está tendo uma boa aceitação, está crescendo muito, é uma maneira de você aproveitar essas áreas que hoje estão aí dispostas, né? Você pode fazer essa aplicação dessa tecnologia, não precisa ir atrás de outras áreas novas, que essas áreas novas onde é que estão indo? Para a Amazônia, né? Então você deixa de ter essa reivindicação, entre aspas, de terras lá, porque você ocupa ela melhor aqui. Então isso é uma possibilidade que o Brasil tem aí uma carta na manga enorme de fazer. Isso, e nós temos... A questão é quem é o Brasil. Boa pergunta. Quando se fala assim, o Brasil tem terra, né? Na verdade, a terra é dos proprietários de terra. Tá? Então, para que seja implementada alguma forma de uso, digamos assim, coordenado ou planejado da terra, né, ter-se-ia estabelecer uma forma, políticas públicas de regulação que possibilitassem essa organização da estrutura, não da estrutura fundiária, porque eu não estou falando aqui de tirar a propriedade das pessoas, mas de estrutura agrária, agrícola, né? De quem vai plantar o quê e onde. Aí precisaria traçar os objetivos, né? O que a gente quer, que está relacionado com o que é o Brasil, né? O Brasil vai focar no quê, né? Então, aí a questão é que há uma cultura dos grandes produtores agrícolas que não vai nesse sentido de aprimorar o uso da terra que tem. Mas se você usa lá uma tecnologia até bastante grande, intensa na terra, mas você quer sempre aumentar a quantidade de terra agriculturável para aumentar, obviamente, suas margens de lucro. Não é? Enquanto isso, aquilo que para nós é terra degradada, que a gente pode classificar como terra degradada ou como terra sem uso, na verdade elas são patrimônio de alguém que está esperando que aquela terra se valorize, ou então ela tem um valor para alguém que não quer ou se desfazer dela ou ter uma Mas aí seria, sim, tá. É uma questão bastante complicada, né? Porque aí ficaria tipo uma terra ociosa. Mas é uma terra. Ela é ociosa. Tanto é que o oeste de São Paulo, por exemplo, tem muita área desse tipo. Tá? Exatamente essa colocação que o Manduca está fazendo aqui, ela é verdadeira. Né? Mas, por outro lado, eu também acho que nós temos outras forças de pressão que estão vindo aí, que é a exportação de commodities de áreas que têm que ser bem utilizadas, são sustentáveis. Então, acho que isso vai vindo, tá, de fora para dentro, em que aqui vai ter que mudar a mentalidade. Mesmo que nós não tenhamos um esforço daqui de dentro, via políticas públicas, via qualquer outro mecanismo desse, tá, existe uma pressão externa de que isso tenha que ser seguido. Tá? Então, muitos agricultores hoje, né, estão mudando essa mentalidade. Então, a gente vê lá mesmo no oeste de São Paulo, eu tive, durante um projeto que a gente está trabalhando aí com a FAPESP, em que há uma mentalidade desse mesmo pessoal que tem essas áreas que estão sendo utilizadas de outra forma para tornar mais sustentável isso aí e aproveitar melhor. Então, existe essa pressão até em função da pressão externa. Né? Logicamente, sempre tem aqueles que não vão querer e exatamente esbarra nessa colocação que o Manduca fez. Né? Então, não é uma coisa simples,
mas existe, né, essa predisposição, e nós temos, por exemplo, o Plano ABC, que é um plano, que é uma política pública, né? Como que é? ABC. ABC, o plano ABC. ABC. É a agricultura de baixo carbono. Tá, Não é? agricultura de baixo carbono. E esse plano é um plano em que você está incentivando para que você consiga utilizar melhor a terra, uma das possibilidades, tá? Um dos objetivos, então, é você plantar, você usar a terra de forma que você consiga mantê-la depois para frente, né? Então, existem sim certos mecanismos aí que agora a mudança não ocorre de uma hora para outra, né? Quantos anos a gente tem essa política de aproveitamento, de deixar lá essa terra, né, sem aproveitar e ninguém falar nada, né? Mas agora estão falando, né? E isso esbarra na mudança climática, que também é um outro fator que está vindo aí, né? E tem que ser, nós temos que enxergar isso, né? Também foi falado aqui que a percepção da mudança climática ela é muito devagar. Eu concordo com isso. Mas agora nós chegamos num momento em que a mudança climática já praticamente aconteceu. Tá certo? Nós temos eventos climáticos aqui que agora vão acontecer em menores tempos. Tá certo? Isso é mudança, né? Se a gente não mudar agora, é um tiro no pé. É uma situação, né? Que a gente sabe que pode piorar, mas a luta agora é para não ficar tão pior, né? Porque parece que chegou nesse estágio, né? É isso, exatamente. Agora temos que ver o menor prejuízo nisso aí, né? Então já praticamente mudou. Que é irreversível, acho que ainda não chegamos. Mas já estamos vendo aí indícios muito fortes. As pessoas estão sentindo. Eu acho que só vai acontecer alguma coisa na hora que a gente sentir. Senão ele vai falar, fica muito abstrato. Olha, o modelo falou que vai acontecer isso. E eu, assim, particularmente, acho que a gente já chegou numa parte que é irreversível. A gente não consegue mais. Esse negócio de vai diminuir, vai aumentar 2 graus, né? A temperatura mundial. Acho que isso vai. Agora a gente está lutando para não aumentar mais do que 2 graus, que acho que esse aumento a gente não vai conseguir reverter. Eu já entrei para o grupo dos pessimistas, porque sabe quando não parece que a gente enxerga mais uma luz no fim do túnel? Porque você considera só 2 graus de aumento, você está sendo otimista. Então a gente tem isso. Então a gente está no mesmo barco. Pelo menos em grande medida, os eventos climáticos, fora assim, secas prolongadas, eles tendem a atingir a população mais vulnerável. Então, o que acontece? Bom, tem um evento que desestabiliza o mercado de alimentos, né? Quem tem menos dinheiro vai poder ainda comprar menos alimento. Serão os mais afetados. Se for questões como aquilo que sempre acontece todo ano, período de chuvas, pelo menos em todo El Niño, período de chuvas, você tem aquela tragédia nos morros de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Sempre. Né? Porque são moradores em áreas igualmente vulneráveis. Bom, você tem um aumento de precipitação concentrada, né? Essa população vai sofrer muito mais. E eu não sei qual é a capacidade dessa população tanto de perceber isso, quanto de se mobilizar contra isso. Eu acho que é bem baixo, porque assim, me parece que esses são os esquecidos, né? Porque para começar, a gente vê no começo do ano, acho que em janeiro vai ter de novo toda aquela problemática dos deslizamentos lá no Rio de Janeiro, que todo ano acontece, todo ano é a mesma coisa. Agora, quem que permitiu eles construírem alguma coisa lá, né? Desde que quando começou já são esquecidos, né? Porque
não poderia ter construído nada lá, não é isso? Então, acho que desde o começo já são os esquecidos, vão ser os mais afetados, mas vão continuar sendo os esquecidos. Não sei se está certa essa minha visão, se... É porque é muito complicado, né? Mesmo em uma prefeitura que esteja muito empenhada, você teria que ter um fiscal em cada morro. O Brasil é muito grande, né? Para evitar. Então, teria a expectativa de políticas públicas no campo habitacional, educacional e tal, que se adiantassem, né, as pessoas irem procurar morar em locais de risco. Né? Mas, bom, isso também é uma coisa extremamente complicada que dependeria realmente de muitos recursos e de políticas urbanas que a gente não tem. Por exemplo, é uma coisa impressionante como não se fala no país em reciclagem da cidade. Né? Você só fala em expansão da cidade. Né? Campinas tem regiões que são de baixíssima densidade habitacional, mas regiões extremamente urbanizadas e extremamente bem servidas de serviços públicos e infraestrutura. Tá? Então, o que é melhor? Você fazer um projeto habitacional na beira da Anhanguera ou da Dom Pedro, ou pegar a Vila Industrial e revitalizar, mas assim, com prédios e tal, essas coisas. Isso dependeria de políticas públicas, de uma outra visão sobre a questão urbana. Mas o que interessa para os políticos e para os especuladores imobiliários é você ter mais áreas sendo urbanizadas. Para o especulador imobiliário, porque ele vai ganhar dinheiro com isso. E para a prefeitura, não qualidade, né? E para a prefeitura também. Porque tem PVA. IPTU. Então, eu até vou contar uma história. Lá em Valinhos, nós estamos numa briga com a prefeitura, porque o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, como se essas duas coisas fossem passíveis de estar numa mesma secretaria. Não é? Porque o de desenvolvimento urbano é para expandir a cidade. E o ambiental é para conter. Não é? Bom, um paradoxo. Mas essa secretaria está tentando transformar uma área extremamente sensível do ponto de vista ambiental, que é ao redor, no pé de uma área protegida, que é a Serra dos Cocais, né? Eles estão tentando transformar aquilo de área agrícola em Z não sei o que permite loteamentos de 250 metros quadrados. Bom, o secretário de Meio Ambiente, que deveria justamente proteger a Serra dos Cocais, né, ele quer tá liberando. Pôr abaixo. Tá liberando espaço. E qual é a justificativa? A prefeitura precisa de mais recursos através do imposto de propriedade. Imposto de como chama? Territorial, né? Não, territorial não. O imposto municipal, como chama? IPTU. IPTU. É realmente muito complicado. Porque o que fala mais aí, o que fala mais alto é interesse político-econômico, né? Então, independente de como ele venha, se ele venha de um paradoxo, não tem problema, ele está chegando, né? Acho que, enfim, a política aqui é uma coisa muito complexa de se pensar, né? O papo tá bom, mas infelizmente a gente vai ter que terminar aqui. Quero agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês, Paulo Manduca, Rubens Lamparelli, e a vocês que estão nos ouvindo. Agradecer também ao nosso suporte técnico, Johnny Prats, Paulo Pinheiro e Bruno Veloso. Obrigada por tudo. E é isso, gente. Nos vemos por aí. Sigam-nos nas nossas redes. Ativa o sininho, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima, gente.
Até a próxima, pessoal.